Fala, meu povo! Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do PicCoin. Meu nome é João Afonso, para quem ainda não conhece, para quem está caindo aí de paraquedas no primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou desenvolvedor, sou como é que fala, um entusiasta, né, do mundo cripto, da tecnologia cripto. Trabalho já com programação há 8 anos. E para quem já conhece, já é de casa, seja muito bem-vindo também. E hoje a gente vai dar continuidade aqui no que a gente já tem falado nos últimos vídeos. Falamos bastante sobre blockchain, sobre o conceito do que é a blockchain, do que são as criptomoedas e depois passamos para contratos inteligentes ou smart contracts. E aí a gente se aprofundou nesse conceito de smart contracts e hoje a gente vai ter uma aula aqui, um vídeo mais prático. Eu nem preparei slides, estou com essa louça aqui que eu montei aqui para poder passar para vocês o conteúdo. E vai ser um vídeo bem prático, conceitual no início, que eu vou explicar para vocês um exemplo de contrato inteligente que para mim é o mais interessante no ramo de finanças, que são as pools de liquidez ou piscinas de liquidez. Vou mostrar para vocês como funciona, tudo que você precisa saber para entender o que é uma pool de liquidez, como criar uma pool de liquidez, os riscos de uma pool de liquidez, porque como a gente sempre diz, nem tudo são rosas e flores. E eu vou também, na prática, desfazer uma pool de liquidez que eu havia feito, mas que saiu do range dela, vocês vão entender o que é isso, né? E como refazer essa pool. Eu vou injetar um capital novo e a gente vai refazer essa pool de liquidez. E vamos dar uma analisada também no que essa pool de liquidez me rendeu aí nos 35 dias, se eu não me engano, que ela ficou rodando, né? Vou mostrar isso aí para vocês. Então, bora lá, sem delongas, sem mais demora. Como sempre, de praxe, pega o cafezão, chama no cafezão, dá aquela bicada e bora pro nosso conteúdo. Né? Faz o seu chazinho aí, o que você preferir. Beleza, pessoal, se você ainda não sabe o que é contrato inteligente, não ou tem dúvidas do que seja, volta nos vídeos anteriores. Se você não sabe o que é blockchain, não sabe muito bem o que é uma cripto, a diferença entre uma cripto que tem uma blockchain programável e não programável, né? Volta aí nos vídeos anteriores do canal, que tem muito conteúdo top e simples para você entender, sem firula, sem complexidade, direto ao ponto. Então, volta aí que vai valer a pena, depois cai para esse vídeo aqui quando você tiver esse conceito de contrato inteligente mais bem fundamentado. Mas um contrato inteligente nada mais é do que um programa. Ele é um programa que está rodando ali de forma automática, ele é 100% transparente, você consegue ver o código dele, você consegue ver o que ele faz e você consegue interagir com ele. E um exemplo de contrato inteligente são as pools de liquidez de corretoras descentralizadas. O que é uma pool? É uma piscina de liquidez. Então, resumindo aí de uma forma bem simples, nada mais é do que você fornecer o seu capital atuando como uma corretora. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu seja uma corretora tradicional, uma casa de câmbio, vamos pôr, né? E aí eu tenho aqui a minha reserva, vou colocar aqui em reais. Tenho aqui, essa aqui é a minha pool, né? Então aqui, isso aqui representa a minha piscina. Continuando, galera, vamos lá, deu uma travadinha aqui no programa que faz a gravação. Mas resumindo, então essa aqui é a nossa pool de liquidez. Então aqui nesse caixote aqui a gente vai colocar a nossa pool de liquidez para representar visualmente. Então eu estou atuando como uma casa de câmbio. Imagina que nessa casa de câmbio, esse aqui é meu cofre, minha pool de liquidez. Eu tenho um valor em reais e eu tenho um valor em dólar. Que a minha corretora, vamos supor que ela tem uma paridade, ela só trabalha com dólar. Não é muito comum, mas uma pool de liquidez é feita com 2 tokens, né? Então eu tenho esses dois valores aqui, né? Essas duas moedas que aqui eu consigo vender as duas, trocar uma pela outra, né? Então se aqui chega uma pessoa, um comprador, que quer comprar dólar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai comprar dólar, ele vai pegar os reais dele, vai fornecer reais, ele vai receber dólar de volta, ele vai receber dólar em troca dos reais que ele forneceu, e eu vou ficar com um saldo mais em reais do que em dólar. Porque vamos supor que ele comprou boa parte da minha reserva, né? Então eu vou ficar com o saldo da minha corretora, eu vou ficar mais em reais do que em dólar. E aí, se eu quiser mais dólar, eu tenho que injetar nessa piscina de liquidez. Uma casa de câmbio, uma corretora, funciona basicamente assim. Mas aonde que ela ganha aí? Não é só por fornecer. Em cada vez que ela fornece numa transação dessa aqui, ela recolhe taxas. Então, para cada transação dessa aqui, pouco desse valor aqui que ele vendeu não é retornado em dólar, que ele comprou, né, que o comprador comprou, ele fica como uma taxa
para a corretora. E quando você cria uma pool de liquidez, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que na pool de liquidez a gente pode, por exemplo, fazer o USDT, o USDC, na verdade, e Bitcoin. Não é bem o Bitcoin, é um sintético do Bitcoin. Vou explicar para vocês, porque na rede Bitcoin não se faz pool de liquidez. Já já eu mostro para vocês isso mais detalhadamente. Mas aí, quando você cria uma pool de liquidez, o que você está fazendo é, você está usando um contrato inteligente. Deixa eu dar mais uma bicadinha aqui. Você está indo num contrato inteligente, está interagindo com esse contrato inteligente, está colocando 2 pares de token, está disponibilizando esses pares de token, você está fornecendo liquidez para o mercado, para um comprador vir aqui e, por exemplo, comprar BTC, pagar com BTC para receber dólar, para receber o USDC, que é uma stablecoin do dólar, né, atrelada ao dólar. E a cada vez que acontece uma transação dessa, pode ser o inverso também, né? O comprador pode pagar em USDC para receber BTC. E aí você recebe taxas para cada uma dessas transações. Então o que você está fazendo, olha que incrível, você está fornecendo os seus recursos para que o mercado possa comprar esses recursos, né, o seu Bitcoin, o seu dólar e qualquer outra moeda também, Solana, Ethereum, qualquer uma, né, você pode fazer pool de liquidez. E a cada transação, a cada comprador que vem aqui e usa dos seus tokens para fazer trocas, para fazer um exchange, você vai receber taxinhas por transação. Então, isso é uma pool de liquidez. Isso é uma piscina de liquidez de uma forma bem simples. Você está fornecendo um par de tokens, um par de moedas, e esses tokens estão disponíveis para que você troque uma pela outra, para que outras pessoas, na verdade, né, comprem o seu, por exemplo, no caso aqui, o seu Bitcoin por dólar, ou comprem o seu dólar por Bitcoin. Então, você passa a atuar como uma corretora fornecendo liquidez de um par de tokens, e para cada uma das transações de pessoas que comprarem os seus tokens, fizerem troca, você vai receber uma taxa para cada uma dessas transações efetivadas. Então, o mercado DeFi te dá a possibilidade de atuar como uma corretora, simplesmente interagindo com um contrato inteligente. Muito simples, né, pessoal? Isso aqui é sensacional. E qual que é a diferença, pessoal, entre full range, ou digamos, eu esqueci qual o melhor termo para traduzir range em português, seria alcance, faixa, seria de alcance total, full range ou custom range. A gente pode demonstrar isso aqui de uma forma muito simples. Eu vou mostrar aqui na Uniswap, que é uma corretora descentralizada, que permite a gente fazer pool de liquidez, mas antes eu vou mostrar aqui no gráfico, né, e aqui nesse esqueminha que a gente acabou de desenhar. Full range significa o seguinte, que você vai fazer uma pool de liquidez que vai independer do preço da paridade de uma moeda para outra. Ou seja, independente do preço que o Bitcoin atinja ou que... Vamos lá, acho que eu vou explicar melhor da seguinte forma. Vamos começar explicando o Custom Range, que é o alcance customizado, para depois explicar Full Range. Eu vou mostrar aqui para vocês uma pool que eu criei. Deixa eu vir aqui em ver posições. Essa aqui é a Uniswap. Ela está fora do intervalo, ela está fora do range, né? Eu vou explicar para vocês o que é isso certinho. Mas quando eu criei essa pool, a gente tem que colocar, quando é um intervalo customizado ou custom range, igual eu falei para vocês, a gente tem que colocar o intervalo de preços, a faixa de preços na qual, né, você vai tá fazendo a troca dos tokens, que você vai estar ofertando os tokens para compra e venda. Quando eu criei essa aqui, eu fiz um par de 2 moedas. Primeiro o SDC, que é a stablecoin do dólar, e o CBBTC, que é o Bitcoin da Coinbase. Isso aqui não é um Bitcoin de fato. Isso aqui é um sintético do Bitcoin que a Coinbase gera, e para cada um desse aqui, para cada unidade dessa moeda, a Coinbase tem uma reserva de Bitcoin. Então você pode pegar esse valor aqui, entrar lá na Coinbase e trocar, né, por um Bitcoin mesmo. É um sintético do Bitcoin, um crédito em Bitcoin que a gente usa para poder jogar o Bitcoin on-chain, que a gente fala, né, na rede, para poder conseguir usar a rede Base, por exemplo, que é uma segunda camada do Ethereum, que é a que eu estou usando aqui, para poder rodar o Bitcoin nela, fazer transações e tudo mais, né, com esse sintético. E aí, quando eu quiser o Bitcoin mesmo, eu troco isso aqui por um Bitcoin na Coinbase, em outra corretora, né? Então, eu estou fazendo essa paridade aqui, o SDC, CB, BTC. E eu preciso colocar no intervalo customizado ou custom range, eu preciso definir qual o intervalo de preços no contrato inteligente que eu vou estar negociando. Então, vamos supor, eu coloquei aqui $79.000, 446, seria o valor mínimo de USDC por Bitcoin. Então, enquanto o valor do Bitcoin, no caso aqui o sintético, mas o valor está atrelado, né, tiver entre 79.400
e 107.200 eu estaria dentro do intervalo e a minha pool estaria coletando taxas. Agora, como o Bitcoin, depois aí da tarifada, né, do tarifaço do nosso querido taxade americano, o laranjão Donald Trump, né, depois do tarifaço dele, o Bitcoin deu aquela leve derretida e aí saiu dos 79 mil. Então, como o preço agora está em 76.173, eu estou fora desse range, eu estou fora desse intervalo. Então, minha pool não está mais captando taxas. Por isso que eu vou refazer ela com vocês, injetando um capital novo. Isso aqui para mim não é problema, galera. Isso aqui é estratégia. Vocês vão entender qual a estratégia que eu uso aqui. Nesse meio tempo aí que eu coloquei essa pool rodando, em mais ou menos 30 dias, ela me rendeu $40 em taxa. Isso na época eu apliquei o equivalente a $900. Como o Bitcoin se desvalorizou bastante, caiu aí para $800 aproximadamente, e eu coletei nesse meio termo aí $40 de taxa, né, que eu ainda nem recolhi. Beleza, galera, beleza. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui no gráfico. O que que aconteceria, né? O que estava acontecendo na verdade? Aqui temos o gráfico do Bitcoin diário, e aqui eu vou traçar duas linhas simples, aqui ó, na faixa do 107, que era onde estava. Aê, beleza. Aqui, agora até conectou na minha conta. Aqui então, né? Eu vou tirar essa média gráfica aqui, beleza. Agora estamos aqui no gráfico do Bitcoin. Vou pegar uma linha aqui e vou desenhar. Deixa eu abrir um pouco aqui, beleza. Certo. A minha pool de liquidez estava entre os 107 mil, um pouquinho mais para baixo, mas só para ilustrar, né? E os 79 mil. Aqui assim, deixa eu desenhar outra linha. Beleza, algo em torno disso aqui. Então, enquanto o valor do Bitcoin estivesse nesse range que eu havia colocado aqui, eu estava coletando taxas. Agora, recentemente, com essas mudanças aí no mercado, o Bitcoin perdeu esse suporte aqui dos 79, 80 mil, né? Ele caiu para os 76 mil, que é o valor que ele está agora. Então, a minha pool saiu do range e passou a não coletar mais taxa. Quando a gente tem uma pool de intervalo customizado, o que acontece? Quais são os riscos? E aí a gente já vai falar de impermanent loss. Conforme o valor do Bitcoin sobe, eu estou vendendo meu Bitcoin por dólar, e se chegar aqui no valor que eu coloquei como valor máximo, eu vou ficar 100% em dólar e 0% em Bitcoin. Então, o que vai acontecer? Eu vou vender todo o meu Bitcoin por dólar conforme o preço do Bitcoin sobe. E aí a gente já entra num gancho. Eu uso isso aí para fazer um rebalanceamento de carteira. Porque se o Bitcoin está valorizando e eu estou trocando por dólar, eu estou vendendo o meu Bitcoin valorizado e estou ficando dolarizado enquanto isso. Né, e estou coletando taxas além disso. E se o contrário acontece também, que é o que aconteceu, se o preço do Bitcoin cai, eu estou comprando o Bitcoin e vendendo o meu dólar, porque o dólar está se valorizando em relação ao Bitcoin. Logo, eu estou comprando o Bitcoin mais barato, né, e estou vendendo o meu dólar. E quando chega nessa faixa aqui, eu fico 100% em Bitcoin. E é o que aconteceu. Se a gente vier aqui na pool de liquidez, eu fiquei zerado em dólar, em USDC, e fiquei 100% em Bitcoin, porque a minha pool de liquidez saiu do range, saiu do intervalo para baixo. Então, eu utilizo isso, galera, como uma forma de fazer DCA. Qual que é a parte negativa? DCA é Dollar Cost Average, que seria você fazer um preço médio legal, né, em dólar aí, para você fazer um rebalanceamento de carteira, por exemplo. Conforme o preço do Bitcoin sobe, eu estou vendendo ele por dólar. Conforme ele cai, eu estou comprando o Bitcoin mais barato, né, com o dólar mais valorizado. Qual que é o ponto negativo de você sair daqui, que é onde a gente cai no impermanent loss ou perda impermanente, que é um dos riscos de você fazer pool de liquidez. Se o preço do Bitcoin sobe e eu vendo todo ele, chega aqui nessa faixa que eu havia colocado, eu fico sempre em dólar, eu perco a minha exposição ao Bitcoin. Então, se o Bitcoin continua subindo e eu fiquei 100% em dólar, eu não tenho mais exposição em Bitcoin, e aí eu acabo deixando de ganhar. Né? Eu ganhei até aqui, até onde estava o meu range superior, mas depois eu perco. E aí existem algumas formas de contornar isso. Uma forma que eu faço é, eu separo meus bitcoins de pool de liquidez dos meus bitcoins de hold. Então, o que está rodando em pool de liquidez, a partir do momento em que sobe aqui o valor do Bitcoin e eu vendo ele todo por dólar, eu estou ok porque eu não perdi a exposição. Eu ainda tenho o Bitcoin em hold. Uma outra forma, mas aí já é uma estratégia mais avançada, é você deixar o seu Bitcoin em empréstimo e você colocar o dinheiro do empréstimo para fazer a pool, porque mesmo que valorize o Bitcoin e você perca a exposição no que estava na sua pool, você ainda tem o seu Bitcoin guardado em garantia. Mas isso aí é estratégia mais avançada. Por enquanto, eu recomendo que você separe
Bitcoin de hold, de Bitcoin de pool de liquidez, né? E a segunda coisa que pode acontecer aqui é você ficar 100% em Bitcoin no caso do Bitcoin cair. Para mim isso é positivo, porque eu tô confortável em holdar Bitcoin. Então, se acontece do Bitcoin cair de preço, como fez aqui agora, e eu ficar 100%, ótimo para mim, porque eu comprei Bitcoin mais barato. E eu estou tranquilo, eu não me importo com alguns quesitos, por exemplo, divergence loss, que é essa perda que aconteceu aqui, de, por exemplo, eu tinha investido $900, e aí com essa perda divergente, como o preço do Bitcoin caiu, e o contrato inteligente na minha pool foi comprando o Bitcoin mais barato, desvalorizado, logo o valor do que a minha pool de liquidez vale em dólar caiu. Eu tinha $900, agora vale 800. Porém, isso para mim tá ótimo, porque primeiro eu gerei $40 em taxas e também eu comprei Bitcoin mais barato e eu tô confortável em segurar Bitcoin no longo prazo. Então, a perda divergente, que é o segundo ponto aí que pode ocorrer ao fazer uma pool de liquidez, não me incomoda, porque o Bitcoin está desvalorizado agora, mas eu conheço os fundamentos, eu tô tranquilo em segurar Bitcoin por um longo prazo. E aí, nesses casos nos quais a gente perde um suporte, perde a linha de baixo aqui da sua pool de liquidez, qual que é a estratégia que eu faço para criar uma nova pool de liquidez? Eu crio uma nova pool de liquidez mais aqui abaixo, né? Então vou criar uma nova faixa aqui de pool de liquidez. Vamos pôr aqui entre os 69 e 70 mil, ou 80 mil, né? Entre 70 e 80 mil, basicamente, criar uma nova pool aqui nessa faixa e eu vou injetar dólar novo aqui. O que eu não posso fazer é pegar os bitcoins que eu acabei de comprar, que estão desvalorizados, que eu acabei de comprar, o contrato inteligente comprou para mim, né? E eu fiquei 100% em Bitcoin. O que eu não posso fazer é pegar esse Bitcoin aqui, trocar por dólar para poder criar uma nova pool. Porque se o Bitcoin desvalorizou, eu vou comprar menos dólar com o Bitcoin que eu acabei ficando, que sobrou ali para mim da pool de liquidez. Então a minha estratégia é injetar dólar novo para fazer uma nova pool. Porque aí eu injeto dólar independentemente. Eu não estou vendendo o meu Bitcoin, que naquele momento está desvalorizado, para criar uma nova pool. Aí eu perderia toda a lógica, todo o sentido de estar fazendo esse DCA, né, essa busca de preço médio, usando as pools de liquidez. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráficozinho do que temos aqui para ver. Beleza, estratégias. Acabei de mostrar para vocês as estratégias. E um ponto que eu sempre falo, pool de liquidez é perigosíssimo, principalmente se você está fazendo com tokens duvidosos. Então, se você entra aqui, por exemplo, na Uniswap e você vem aqui nas pools, você vai ver pools aqui de tudo que é token. E tem pool aqui que está rendendo loucamente. Aqui, ó, você está vendo a atualização diária aqui, ó, a gente tem o quanto essa pool está rendendo. Então, você tem pools agora que estão rendendo 100% ao ano. E muitas vezes, principalmente quando o mercado está aquecido, você vai ver pools que estão rendendo 1000%, não sei quantos por cento. Mas o risco delas geralmente está envolvendo tokens muito voláteis. E se você passa por um problema de impermanent loss, né, se você perde aqui o suporte, a faixa mínima do intervalo que você colocou de preço para negociar, você vai ficar 100% em um token. Eu só faço com Bitcoin e dólar por causa disso. Porque eu estou 100% confortável em ficar em Bitcoin e no mesmo caso eu estou 100% confortável em ficar em dólar. Agora, se eu faço isso com Solana, com Ethereum ou com outras moedas aqui, Link, Pendle, Near, outras moedas que eu não tenho interesse nenhum em segurar, aí já é um problema muito grande, porque essas moedas podem despencar e eu ficar 100% nelas e não ter o que fazer senão chorar. Por isso que eu recomendo, só façam pool de liquidez com tokens que vocês estão confortáveis em segurar no longo prazo. Eu pessoalmente só faço com BTC. Na verdade, eu uso, como eu mostrei para vocês, o sintético de BTC, né, que é o CBBTC. Tá aqui nas minhas posições, né? Eu uso esse Coinbase Rapid BTC e dólar, seja o SDC, o SDT, algum stablecoin do dólar, porque eu estou muito confortável em ficar com as duas. E no caso de perda impermanente para cima ou para baixo, basta eu refazer o range adicionando um capital novo e tá tudo certo. Beleza, pessoal. Então a gente falou sobre intervalo customizado, que é o Custom Range. E agora vamos falar sobre Full Range, que seria o intervalo inteiro, o intervalo completo, que é uma outra opção que eu posso fazer para criar uma pool de liquidez. O que seria o intervalo completo? Seria o seguinte, eu vou colocar os meus tokens numa pool de liquidez e o contrato inteligente vai sempre deixar a proporção desses tokens 50%
50%. Sempre vou ter 50% de cada. E eu vou estar coletando taxas independente de faixas de preço. Eu não seto, eu não configuro uma faixa de preço igual no intervalo customizado, que a gente havia feito ali, que eu havia mostrado para vocês. A faixa aqui de 79 mil a 107 mil. No intervalo completo, ou full range, eu vou ter um balanceamento de 50%, 50%, e eu não vou ter um preço mínimo nem um preço máximo. Aí você deve estar perguntando, João, mas por que então que todo mundo não faz full range? Já que é muito melhor, eu não vou ter risco de perda impermanente, eu vou ter ali os meus tokens balanceados 50%, 50%. Calma, galera, tudo são prós e contras. A diferença é que no intervalo completo você coleta bem menos taxas. O contrato inteligente vai sempre balancear a sua carteira 50%, 50%. Porém, o volume de taxas é bem menor do que alguém que coloca em custom range. E outra sacada aqui. Quanto mais apertado o custom range, mais taxa você vai coletar. Então, por exemplo, se eu tinha um aqui, né, entre os 106, 107 e os 79 mil, algo em torno disso, eu coletava um volume de taxas. Se eu tiver um range mais apertado, por exemplo, vamos supor que eu tivesse colocado aqui, eu vou coletar muito mais taxas. Só que o meu risco de sair do range é muito maior, porque como é muito volátil, eu posso sair desse range muito fácil. Então tudo vai de estratégia, pessoal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de balancear. Eu gosto de colocar um range nem tão amplo, nem tão apertado. Porque amplo demais vai demorar a sair desse range, mas eu vou coletar menos taxa. Apertado demais, eu vou coletar bem mais taxa, porém a probabilidade de sair do range é bem maior. Então eu gosto de balancear. Nesse novo range que eu vou colocar aqui, que a gente vai fazer um teste, eu vou fazer algo em torno dos 70 mil e 80 mil, que eu creio que nos próximos dias o Bitcoin vai ficar nesse valor aí. Talvez até possa pôr um pouquinho acima aqui, né, os 83, acho que o mercado está meio desaquecido aí, meio desanimado com o laranjão, né? Mas acho que vai ser um range bacana para fazer alguns testes. Então, vamos lá, vamos partir para a parte prática. Eu vou começar comprando aqui na Coinbase mais alguns tokens. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou desfazer essa pool aqui. Então, vou remover a liquidez. Removendo a liquidez, já vou coletar todas as taxas também que eu tenho direito aí, né? Que eu já coletei. Então, vamos lá. Tudo certo. Na verdade, deixa eu coletar as taxas primeiro. Eu não me recordo se aqui na Uniswap ele já coleta as taxas. Quando eu removo a liquidez, deixa eu coletar minhas taxas. 40 dólares de taxas coletados. Aqui eu conectei minha carteira. Se você não tiver com a sua conectada, clica no íconezinho aqui que você vai conectar. No caso aqui, a minha MetaMask. Vou remover a liquidez agora também. Beleza, removendo a liquidez dessa pool. E agora eu vou criar uma pool nova. Beleza, desfiz a minha pool, tá aqui fechada. Vamos criar uma nova. Vou vir aqui em Pools. Vou fazer na rede Base, que eu estou operando aqui. Seleciono a rede Base. Vou fazer uma pool de USDC. Aqui, pessoal, ele vai me perguntar a versão, né? Eu vou aqui, ó, adicionar liquidez. Aqui a gente consegue ver o volume de transações nessas liquidez aqui, né? Nessas pools de liquidez aqui. O volume total em TVL, volume de transações em 24 horas, tarifas que foram pagas em 24 horas. Vou adicionar liquidez e vou refazer o range, né? Então aqui, ó, ele já vai me sugerir qual o nível de tarifas. O mais sugerido aqui é 0.0. Eu vou fazer na V3, porque na V3 eu tenho alguns gráficos, indicadores melhores. Já existe a V4, só que como ela é mais nova, ainda não tem tantas ferramentas de gráfico e indicadores, então eu prefiro a V3. Vou continuar aqui. Então antes, pessoal, eu estava fazendo com 900 dólares. Eu vou injetar um capital novo para poder fazer um volume maior, mas não vou fazer um volume tão maior porque eu não posso injetar 900 dólares hoje. Então, vou fazer com um volume menor, até porque eu vou fazer um range mais apertado. Então, mesmo com um volume menor, eu creio que eu vou coletar taxas bem ali, né? A gente tem um intervalo completo, que é o full range, que a gente falou, que ele independe de preço mínimo e preço máximo. Eu vou optar pelo intervalo personalizado. E aqui agora, ao invés de colocar o SDC BTC, eu vou inverter aqui, ó. Aqui eu consigo ver em dólar, fica mais fácil para eu, né, associar aqui o valor certinho. Aqui está a faixa de preço atual. Ele já me sugeriu aqui 83 mil, o preço máximo, e 68 o carro do leite passando. Eu não sei vocês, mas aqui no Goiás o carro do leite ainda tá on.
Esperar o carro do leite aqui, pessoal. Esperar o carro do leite. Beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o valor que eu tenho disponível em carteira é $20. E aqui ele só iria usar $15 para poder fazer a paridade aqui do meu CBBTC. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma comprinha de dólares aqui na Coinbase. Deixa eu entrar aqui na minha continha na Coinbase, que eu já vou fazer uma compra. Vou transferir da Coinbase para minha carteira. Se você não tem conta na Coinbase, usa o link do amigo aí. Ó o carro da promoção aqui, galera. Aqui é full. Aí, deixa eu colocar o código aqui. Beleza. Não vou atualizar agora. Tudo ok. Beleza. Vamos adicionar fundos aqui na minha carteira. Transferência por Pix. Vou colocar aqui R$200. Só para dar um extra a mais ali na minha pool de liquidez. Beleza. Adicionei R$200 aqui. Vou comprar o SDC. Aqui, já tá aqui. 32 doleta. Rapaz, vale nada, realzinho. Bota duzentão, sai 32. Beleza, agora eu vou comprar aqui o SDC. Vou pôr o meu valor máximo. Conferir ordem. Comprar agora. Beleza, ordem concluída. Provavelmente aqui nos meus ativos eu já tenho... Deixa eu ver, acho que ainda não foi não. Aqui, já tenho 32. Vou enviar para minha carteira. Então é essa carteirinha minha aqui que já está salva. Se você não sabe a sua, vem no seu MetaMask, veja certinho a rede, veja certinho o endereço da sua carteira. Tem aulas aí explicando isso nos vídeos anteriores. Está aqui a minha carteirinha. Vou selecionar a rede Base, gratuita, taxa de transação 0,800. Igual Pix, mas sem a xeretação, né? Sem o Estado vigiando full time. Beleza, aceito. Vou mandar aqui o valor total. Confere a carteira, galera, toda vez. A minha eu já sei várias vezes, já fiz transação, já lembro os últimos e os primeiros dígitos. Enviando, enviado. Agora eu posso vir aqui na minha carteira, vamos dar uma olhadinha aqui na minha MetaMask. Vamos ver se chegou aqui algumas doletas. Aqui, tô com 53 dólares, é isso mesmo. Agora sim. Agora eu vou colocar o meu valor máximo em dólar. Vai dar uma pool bem menor, galera. Vai dar o quê? 90 dólares, 90 e poucos dólares a pool toda. E como eu acho que aqui eu ainda posso dar uma apertadinha no range, na faixa de preço, tô fazendo com valor bem menor a pool. Posso dar uma apertadinha aqui na faixa de preço, entre vou deixar os 82. Beleza. Vou pôr meu valor máximo em dólar, analisar e criar a minha pool de liquidez. E aí, enquanto o mercado estiver nessa faixa aqui, né, aproximadamente essa, eu fico feliz. Se ele estiver nessa faixa aqui, eu fico feliz porque eu tô coletando taxas. Se subir, passar dessa faixa aqui, o que a gente faz? Fica feliz da vida também. Subiu, o Bitcoin valorizou, você ficou 100% dolarizado na sua pool, sobe o range novamente, né? Basta fazer a sua pool, faz um range novo e vai ser feliz, vai coletar taxa. Isso aí, galera, não é um mundo de rosas, não é um mundo perfeito, né? Vamos ver aqui, ó, criou a minha pool. Então não é um mundo perfeito. É arriscado se você não sabe o que está fazendo, se você coloca tokens duvidosos, se você não está confortável em ficar só com um ou só com outro dos tokens, né? Então, se você souber o que você está fazendo, como eu acho que agora você já tem uma boa noção, você vai ser feliz nesse tipo de investimento. E se vocês darem uma olhadinha, eu acabei de colocar para rodar, já coletei algumas microcentavos de dólar aqui, né? Conforme a gente vai recarregando aqui, provavelmente vocês vão ver que eu já vou estar coletando taxas aí. Né, já estou coletando taxas aqui, enquanto eu durmo, enquanto eu me divirto, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, tá aqui a minha pool trabalhando para mim. Então aqui, ó, rapidinho vai bater um centavo de dólar, 2 centavos de dólar e assim sucessivamente. Igual eu mostrei para vocês, em um mês com 900 dólares aplicados, eu fiz 40 dólares de taxas, né? E também, como o Bitcoin se desvalorizou, eu acabei comprando mais Bitcoin, porque o contrato inteligente fez a troca do dólar por Bitcoin, comprei Bitcoin mais barato e agora refiz essa pool de liquidez, mostrando aqui para vocês agora, né, com um valor menor, já que eu não tinha capital para fazer uma pool de liquidez injetando, por exemplo, 500 dólares novos, 300 dólares novos, eu injetei 30 doletinhas ali que eu consegui, fiz uma pool com menos valor, mas num range mais apertado, sendo um range mais apertado, eu coleto mais taxas, mesmo que seja um valor menor. E no mais, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí um exemplo de contrato inteligente, aí ó, tá coletando, de contrato inteligente que a gente pode
utilizar de uma forma muito simples, muito acessível e que, se você souber o que está fazendo, pode te trazer aí bons ganhos, bons proveitos. Se você curtiu, chegou até aqui, deixa aquele like no PicCoin, ajuda o camarada, né? Fortalece aí, manda aquele comentário, o que que vocês querem ver, o que que vocês gostam de ver aí, o que que vocês acham legal, o que que não faz sentido, porque aí a gente vai moldando o canal de acordo com o gosto da galera, né? E muito obrigado pela sua participação até aqui e que você faça bom proveito aí desse vídeo, que você possa aí aprender mais sobre o mercado cripto, aprender mais sobre como ter liberdade financeira através desse mundo descentralizado. A gente se encontra no próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto!